Eu quero falar nessa manhã sobre as promessas que se cumprem. O tema desta manhã é promessas que se cumprem, ou promessas cumpridas. É interessante a forma como Deus usa circunstâncias, usa a palavra, usa contextos, usa a sociedade, usa todo tipo de situação que a gente imagina para poder estabelecer os propósitos dele em nós. É impressionante. E eu fico muito feliz porque tudo que Deus faz tem um propósito específico, bem definido, e tem um potencial de construir algo extraordinário. E quando nós olhamos para o povo de Israel, essa é a história que a gente vê na prática. A Paula leu aqui o texto de Êxodo, onde o Senhor disse que não levaria o povo pelo caminho mais fácil. Por quê? Pelo caminho mais fácil, o povo não teria sido treinado o suficiente para o cumprimento das promessas. E é exatamente isso que acontece. Se você está achando a sua vida difícil demais, eu te convido a meditar na vida do Jó. Se você acha a sua vida difícil demais, eu te convido a ler a Bíblia e olhar a vida dos apóstolos. Se você acha a sua vida difícil demais, a sua trajetória muito complicada, muito difícil, eu te convido a olhar a vida dos profetas. A palavra de Deus em Hebreus vai dizer que alguns deles foram decapitados, outros foram cerrados no meio, outros foram lançados em fornalhas de fogo ardente. Então, quando a gente olha dificuldades e desafios, a gente precisa entender: Deus não desperdiça uma dor, Deus não desperdiça um sofrimento. Então, eu estou sendo treinado para algo que Deus vai fazer. O que Deus quer fazer? Deus quer cumprir promessas. Só que a questão é, no cumprimento das promessas de Deus, nós precisamos estar em condições de lidar com isso. Nós temos que estar adequados. Nós não podemos ser pessoas que vivem o cumprimento da promessa e somos verdadeiros meninos e meninas, imaturos, inconstantes. O cumprimento da promessa tem a ver com treinamento, com amadurecimento, com aperfeiçoamento. Deus cumpre promessas, mas Ele não apenas cumpre promessas, Ele nos desenvolve. Você diz amém? Aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até os dias da vinda de Cristo Jesus. É isso que está escrito em Filipenses 1,6. Aperfeiçoamento, fala sobre desenvolvimento, fala sobre preparação. Em Deuteronômio capítulo 8, o versículo 7 ao 10 é o que nós vamos ler nessa manhã. Diz a palavra: porque o Senhor, teu Deus, Ele te põe numa boa terra, uma terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais, que saem dos vales e também das montanhas, terra de trigo, de cevada, de vides e de figueiras, de romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra em que comerás o pão sem escassez. Diga assim comigo: alimento sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Versículo 10: quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Eu quero enfatizar o versículo 10. Quando a gente estiver farto, satisfeitos pelo cumprimento da promessa, a nossa atitude deve ser de louvar ao nosso Deus por tudo de bom que Ele operou por nós, tudo de bom que Deus fez. Os planos de Deus, eles são completos,
eles são perfeitos, eles são infalíveis. E a história de Israel mostra isso muito bem. O texto que a gente leu mostra um povo que está sendo reorientado, revisado, com a atitude correta que eles deveriam ter ao acessar a terra prometida. Quando acessassem a terra prometida, esse povo deveria entender que o que Deus está fazendo tinha a ver com os planos e propósitos dele, e não a ver com a preferência do povo. Num cenário de cumprimento de promessas, a gente corre um sério risco. E que risco é esse? De achar que nós somos merecedores, de achar que nós somos bonzinhos o suficiente, obedientes o suficiente, é por isso que Deus está fazendo o que faz conosco. Muitos de nós achamos, eu fiz por onde? Eu mereci, eu obedeci, eu cumpri os mandamentos, eu amei a Deus, eu amei o próximo, eu dei dízimo, eu orei, eu jejuei, eu li a Bíblia, eu evangelizei, eu discipulei, eu servi na igreja, eu servi os órfãos, os adolescentes, as viúvas. Então, afinal de contas, eu sou merecedor. Esse é um risco que a gente corre. E quando Deus vai dizer ao povo de Israel sobre cumprimento de promessas, Ele faz exatamente o oposto. Quando tudo isso acontecer, se esvaziem de merecimento. Olhem para dentro de vocês e vejam que vocês não merecem nada. Olha para a tua realidade e veja que você não era capaz de construir nada. Olha de onde você saiu, olha onde você chegou, olha quem você se tornou e chegue à conclusão de que você não merecia nada. Era isso que o povo diz ao povo de Israel. Era isso o recado de Deus à nação. Quando você tiver com a promessa cumprida, louve ao Senhor, porque foi Ele que fez isso. Louve ao teu Deus. Quando a gente fala de cumprimento de promessas, um texto que marca na minha mente, que grita dentro de mim, é Números 23:19. Quando Deus disse, por intermédio do profeta Balaão, que Deus não é homem para mentir, Deus não é filho do homem para se arrepender. Porventura, ele diz algo que não faz, ou fala algo que não confirma? Em outras palavras, Deus aqui é revelado como Deus infalível, como um Deus que não falha, como um Deus eterno, como um Deus que a sua palavra se cumpre, se estabelece, se confirma. Um Deus que não desperdiça palavras, um Deus que não joga palavras ao vento, não desperdiça oportunidades. Não, esse não é o perfil do nosso Deus. O perfil do nosso Deus é muito assertivo, muito certo, muito correto, muito intencional. Nós temos usado muito nesses dias a palavra intencional, porque na verdade nós, povo de Deus, precisamos ser intencionais naquilo que fazemos, porque o nosso Deus é intencional. O nosso Deus, quando faz uma promessa, Ele começa a agir de forma intencional para ver aquelas promessas sendo cumpridas. Só que a pergunta que a gente deve fazer é, neste intervalo de tempo entre a liberação da promessa e o cumprimento da promessa, nesse intervalo de tempo aqui, que Deus fala até Deus cumprir, o que nós devemos fazer? Qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser a nossa postura? Porque, irmãos, a gente vai ler na Bíblia que o povo de Israel, quando saiu do Egito e peregrinou 40 anos no deserto, muitos deles, diante da promessa de Deus, estavam murmurando. Muitos deles, diante da promessa de Deus, eles estavam permitindo a tristeza governar os seus corações. Muitos deles, diante da promessa, eles estavam desanimados. Por quê? Porque o tempo se passava e a promessa não se cumpria.
Mas a promessa não se cumpria porque Deus estava treinando eles. A Paula leu em Êxodo 17. Deus estava conduzindo eles pelo caminho mais longo, para que eles fossem treinados, aperfeiçoados, para que eles amadurecessem. Então, a pergunta é: como a gente deve reagir enquanto esperamos o cumprimento da promessa? E eu penso que uma reação que agrada a Deus, até que todas as promessas se cumpram, uma reação que Deus espera do povo dele é gratidão. Diga comigo, gratidão. Diga comigo, alegria. E diga comigo, generosidade. Preste atenção em algo. Não espere a promessa se cumprir para você ser grato a Deus. Seja grato antes. Seja grato por antecipação. Pastor, mas se eu for grato antes, quando a promessa se cumprir, o que você faz? Aumenta a sua gratidão. Multiplica a gratidão. Segundo lugar, seja alegre enquanto a promessa não se cumpre. Não fique triste. Não fique abatido. Não fique ressentido. Libera perdão. Não espere das pessoas, faça sem esperar retribuição. Seja alegre, porque quando as promessas se cumprirem, eu quero que Deus me encontre alegre. Eu quero que Deus veja que a alegria dele me fortaleceu, foi a minha força no meio do processo do cumprimento das promessas. E em terceiro lugar, seja generoso. Diga comigo, enquanto as promessas não se cumprem, eu serei generoso. Tem gente que diz, quando a promessa se cumprir, eu vou ser generoso. Se você não consegue ser antes, muito menos você será quando se cumprir. Seja realista. Se você não conseguiu desenvolver generosidade no processo de aperfeiçoamento, de maturidade, muito menos você será quando a promessa se cumprir. A gente quer enganar quem? Quando sair aquela promoção, eu vou devolver o meu dízimo. Vai nada. Seja honesto. Seja generoso agora. Seja fiel agora. Seja fiel antes da promessa se cumprir. Quando eu arrumar um emprego com salário X, eu vou ser fiel. Seja fiel através do bico que você trabalha. Seja fiel no freelancer que você está fazendo. Tem muita gente que confunde, irmãos, e não consegue pegar o que Deus quer desenvolver em nós na trajetória de cumprimento da promessa. E fica apontando lá, quando a promessa se cumprir, eu faço. Não, é para fazer agora. É agora. Quando se cumprir, você vai multiplicar, você vai ampliar o que você faz. Então, enquanto as promessas não se cumprem, a nossa reação deve ser de gratidão, deve ser de alegria e deve ser de generosidade. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 103. Acompanhe comigo. Salmos 103. E verso de número 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Ele é o que perdoa todas as suas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. É Ele que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia. É Ele que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Você pode ler o versículo 6? 1, 2, 3. Perceba que no versículo 2 a 6 do Salmo 103,
O salmista está fazendo uma introspectiva e está dizendo para ele mesmo: ó minha alma, bendiga ao Senhor, louve ao Senhor, glorifique ao Senhor e glorifique a minha alma. Por quê? Porque Ele nos perdoou, porque Ele sarou, porque Ele encheu as nossas bocas de bens, nada nos faltou, porque Ele renovou a nossa força como a da águia. Percebe? Ele está dizendo o seguinte: eu me alegro por tudo aquilo que Deus está estabelecendo para que eu viva. Eu me alegro porque algumas promessas ainda não ganharam forma, mas eu sei que eu estou no caminho. Eu estou no caminho. Eu não vou esperar a promessa ganhar forma. Eu vou celebrar antes, eu vou me alegrar antes, eu vou ser grato antes, eu vou ser generoso antes. Então, Deuteronômio, o que ele é? Ele é uma série de ensinamentos que Moisés ele traz para que o povo de Deus se lembre das promessas que foram feitas e a postura que eles devem ter até o cumprimento dessas promessas. O foco do Deuteronômio é que uma geração ela aperfeiçoe os caminhos de uma outra geração. Em outras palavras, Deus dá a oportunidade para gerações presentes aperfeiçoarem o caminho da geração passada. Porque você que é leitor da Bíblia sabe que a geração de Moisés não entrou na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb. A geração de Moisés não entrou na terra prometida, e o que Deus fala? Deus diz para eles: prepare o caminho, aperfeiçoe a nova geração, para que eles acessem a terra prometida. Isso faz parte da preparação e do aperfeiçoamento até o cumprimento das promessas. Duas palavras-chave ficam gravadas aqui no Deuteronômio. A primeira palavra é obediência, e a segunda palavra é lembra. Deus usa essa expressão constantemente: lembre-te do Deus que livrou vocês da escravidão do Egito. Lembra-te de Abraão, Isaque e Jacó. Deus faz questão de lembrar o povo, a origem deles, da onde eles saíram. Então, esse grupo de pessoas, eles estavam na expectativa do cumprimento das promessas. É mais ou menos como você e eu. Nós estamos na expectativa do cumprimento das promessas de Deus. Só que nós temos a expectativa do cumprimento da promessa, e nós temos uma expectativa do cumprimento de promessas. Preste atenção nisso. Há promessa e promessas. Nós precisamos distinguir uma coisa da outra. A grande promessa que Deus nos deu é a vida eterna. A grande promessa que Deus nos deu é estar eternamente vivendo com Ele. 1 João 2,25, abre comigo sua Bíblia. 1 João 2, 25. Olha o que diz nesse texto. Vocês podem ler? 1, 2, 3. O apóstolo João não está dizendo que Deus não faz outras promessas, mas o apóstolo João é específico, está dizendo: Deus fez uma grande promessa, que essa é a promessa. As outras são promessas, mas a promessa é a vida eterna. E o que é a vida eterna? A vida eterna é uma condição espiritual que nós estaremos num nível de relacionamento íntimo com nosso Senhor para todo sempre. Intimidade com Deus. Tanto é que esse mesmo apóstolo João, no capítulo 17 do Evangelho, versículo 3, se você ler a sua Bíblia, você vai ver que ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam o único Deus. João 17, 3, que te conheçam o único Deus. Então, a consistência da promessa é ter a vida eterna. E o que é ter vida eterna? É justamente ter essa conexão, esse nível de conhecimento relacional com Jesus,
esse nível de intimidade com Cristo. Esta é a vida eterna. Então a vida eterna é conhecer e se relacionar com Jesus de forma íntima. Então esta é a promessa. Só que Deus também nos fez promessas. E essas promessas, elas alimentam uma expectativa. Tanto promessas quanto a promessa alimentam expectativas em nós. Então, até que a promessa e outras promessas se cumpram, eu tenho 3 atitudes aqui muito importantes que nós precisamos ter, que nós precisamos absorver em nossas vidas. Primeira atitude, a gente precisa redobrar os nossos cuidados. Diga isso comigo, redobrar cuidados. O próprio termo já é autoexplicativo. Em outras palavras, se você tem cuidado, aumenta. Se você se cuide ainda mais. Porque a palavra de Deus disse, o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto, aquele que cuida estar de pé, aquele que diz estar de pé, cuide para que não caia. Em outras palavras, aquele que diz, aquele que está numa condição boa, favorável espiritualmente falando, a palavra diz que a gente tem que cuidar. Em outras palavras, o Paulo está dizendo assim, redobre a sua atenção, redobre o seu cuidado. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio 8 e verso 1. Deus está falando para o povo de Israel. Olha o que diz aqui, Deuteronômio capítulo 8 e verso 1. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou dar a vossos pais. Olha o cuidado de Deus. Pega os mandamentos, observa os mandamentos e cuide para que você cumpra esse negócio. Cuide para que você obedeça a palavra. Deus está dizendo, redobre o seu cuidado para que você não se distraia. Pastor, por que redobrar o cuidado é importante? Porque se a gente não redobra o cuidado, a gente se distrai com esse mundo. A gente se distrai nessa sociedade. A gente perde o foco. A gente perde a direção. Nós vivemos uma sociedade de excesso de informação. E nós vivemos uma sociedade que, ao mesmo tempo que tem muita informação de péssima qualidade. As suas redes sociais te bombardeiam o dia inteiro com feeds intermináveis, infinitos, que ficam gerando um monte de baboseira, um monte de informação. Você não absorve 10 ou 15% daquilo. É muita informação, e se você não tiver um filtro correto e adequado para filtrar, o que acontece? Você se distrai. Facilmente você se distrai. Por isso que é importante redobrar os cuidados, porque se você não se concentra e não redobra o cuidado, você se distrai com facilidade. Salmo 141, olha o que diz aqui, verso 3 e 4. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Guarda o que, gente? Versículo 2. Não inclines, suba a minha oração perante a tua face como incenso. As minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. Versículo 4. Eu acho que era o 3 e o 4, isso, obrigado. Não inclines o meu coração às coisas más, a praticar obras más, com aqueles que praticam o que, gente? Ou seja, os perversos, e que eu não coma das suas delícias. Sabe o que o salmista está dizendo no verso 3 e 4? Ele está dizendo assim, Senhor,
me ajuda a vigiar o que eu falo. Coloca um filtro na minha boca para eu ter sabedoria ao falar. Me ensina a falar de maneira correta. É isso que ele está dizendo no versículo 3. No 4 ele diz assim: que o meu coração também esteja filtrando, para que eu não incline ele para a maldade, junto com os perversos, junto com aqueles que praticam a iniquidade. Que o meu coração tenha filtros. O salmista, em outras palavras, está dizendo assim: Senhor, eu preciso redobrar os meus cuidados. E se o salmista, gente, está pedindo isso, eu penso que essa é uma realidade que também nós precisamos considerar. Essa é uma realidade que nós precisamos também ter atenção. Então, até que as promessas e a promessa se cumpra, número 1, redobre os seus cuidados. Número 2, lembre que nós somos guiados e sustentados pelo cuidado de Deus. Ainda no capítulo 8 de Deuteronômio, o versículo 2 a 4, ele diz: te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Versículo 2 de Deuteronômio 8. E Deus guiou o povo pelo deserto durante 40 anos para humilhar, para provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias os mandamentos ou não. E te humilhou, e deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas o homem viverá de tudo o que sai da boca do Senhor. Versículo 4. Você pode ler? 1, 2, 3. Versículo 5. Irmãos, preste atenção, no versículo 2 a 4, Deus está convidando o povo de Israel a fazer uma reflexão sobre tudo que eles desfrutaram na jornada do deserto. Deus está dizendo para eles: olha, se lembrem, vocês comiam do maná, se lembrem, as roupas de vocês não envelheciam, se lembrem que quando faltou comida, Deus fez chover pão no céu. Em outras palavras, Deus está dizendo: quando vocês pensaram que iam sofrer com escassez, foi o momento que Deus preparou a provisão dos céus. Quando o povo pensava que não teria recursos, foi a hora que Deus respondeu dos céus. Então Deus está trazendo à memória do povo que as vestes não se envelheceram, que os pés deles não incharam, enfim, Deus está falando para eles: lembre-se do cuidado. Irmãos, enquanto as promessas não se cumprem, a gente precisa se lembrar do cuidado de Deus na nossa trajetória. Tudo que Deus fez, tudo que Deus operou, os livramentos que Deus nos concedeu, os recursos que vieram quando a gente pensava que não viria. Em outras palavras, a gente precisa reconhecer que na nossa trajetória do deserto nós não estamos sozinhos. O Senhor é a presença garantida, Ele nos guia, Ele cuida, Ele guarda, Ele protege, Ele sustenta. E sustenta não com a comida dos homens, Ele sustenta com a palavra que sai da boca dEle. Porque, pense comigo, a gente não é sustentado pelas coisas daqui.
A gente, não é o nosso emprego que garante o nosso sustento. Se você pensar isso, você está equivocado. A palavra diz no Salmos 24 que do Senhor é a terra e a sua plenitude. O local que você trabalha, o patrão que você tem, o negócio que você toca, o local onde você estuda, tudo é do Senhor. O seu sustento não vem da terra, o seu sustento vem dos céus. É Ele que nos sustenta. Então, enquanto as promessas não se cumprem, a gente precisa lembrar isso para nós mesmos, não é para os outros, é lembrar para a gente. Eu estou sendo sustentado pelo Senhor, Ele está me guardando, Ele está provendo, Ele está cuidando, Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me guia às águas tranquilas, é Ele quem prepara um banquete na presença dos meus inimigos, é Ele que unge a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar, é Ele. Isso deve ser uma constância, irmãos, enquanto a promessa não se cumpre, renova a sua memória, renova a sua alma, essas verdades, porque você vai sempre se lembrar que Deus está cuidando de tudo. Deus está impulsionando você e conduzindo você nessa trajetória, ainda que seja o caminho mais difícil, como a Paula leu, ainda que seja pelo caminho mais longo, mas nós não estamos sozinhos. A promessa do Senhor é: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, garantia da presença dEle. Em terceiro e último lugar, enquanto a promessa não se cumpre, nós precisamos reconhecer que seremos disciplinados pelo Pai de amor. Quantos aqui são pais? Levante sua mão. Papais, levante as suas mãos. Todos que são pais sabem muito bem o que eu vou dizer. Um pai que ama não poupa a disciplina do seu filho. Pelo contrário, um pai que poupa o seu filho da disciplina, isso se chama omissão. Isso é a maior prova de indiferença e que ele não ama. Pais que amam, disciplinam e corrigem os seus filhos. Pais que amam são comprometidos com o desenvolvimento físico, emocional e espiritual dos seus filhos. Por isso que eles disciplinam. Se nós estamos sem disciplina dos nossos pais, se somos pais e não disciplinamos, isso não é sinal de amor. Isso é sinal de omissão, de indiferença. E o que acontece na nossa jornada até o cumprimento das promessas é que, se nós amamos papais e temos coragem de disciplinar os nossos filhos, o nosso Abba Pai também vai nos disciplinar. É maravilhoso cantar Abba Pai, tu és tão lindo, meu amigo, meu amigo. É maravilhoso cantar isso, e isso é quem Deus é. Mas é maravilhoso a gente continuar cantando isso, mesmo quando Deus nos disciplina, mesmo quando Deus nos corrige, mesmo quando Deus nos corrige, nos coloca no centro da vontade dEle, às vezes com advertências. Hebreus, capítulo, antes, por favor, Deuteronômio 8:5, antes da gente ir para Hebreus, por favor, Gu. Sabes, pois, no teu coração que como um homem castiga seu filho, como um homem castiga o que, gente? Assim Deus faz o quê? Castiga. Ai, o castigo é punição. Não. A palavra castigo aqui no original hebraico é disciplina. A disciplina cria em nós intencionalidade, a disciplina faz a gente ser focado, a disciplina tira de nós a preguiça, a disciplina tira de nós o aleatório. Como povo de Deus, nós não podemos ser aleatórios.
Como povo de Deus, a gente não pode atirar para tudo quanto é lado. Como povo de Deus, nós precisamos ter foco, direção, concentração. E a disciplina faz isso com gente. A disciplina nos alinha. A disciplina desenvolve em nós competências, perseverança, resiliência. A disciplina contribui para o nosso amadurecimento. Eu não gosto de disciplina. Vai ficar imaturo. Então continue imaturo para o resto da vida. Disciplina tem a ver com maturidade. E Deus está dizendo para o povo de Israel: assim como um pai castiga ou disciplina o seu filho, assim eu faço com vocês. Pais comprometidos disciplinam. Hebreus capítulo 12. Pastor, isso aí está com história do Deus do Antigo Testamento. É? Então vem comigo em Hebreus 12. Você vai ver se é o Deus do Antigo Testamento. Hebreus capítulo 12. O Deus do Antigo Testamento, pastor, era punitivo, ele matava as pessoas. Um Deus mau, um Deus que pisou no calo dele e mata mesmo. É? O Deus do Novo Testamento é Jesus. E olha o que a Bíblia diz aos Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. 7. Se vocês suportam a correção, Deus trata a gente como o quê, irmãos? Porque quem é o filho que o pai que ama não corrige? Que filho é esse que o pai que ama não corrige? Todos os filhos que são amados pelos seus pais são corrigidos. O Abba Pai nos ama, por isso nos corrige, por isso nos disciplina. Versículo 8. Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então a gente não é filho. Então a gente é o que, gente? Bastardos. Como é fácil usar a expressão assim: todo mundo é filho de Deus. É? Boa essa expressão. Então, como filho de Deus, você aceita a disciplina dele. Não, disciplina não. Então você não é filho. Então você é bastardo. Então nós ainda somos criaturas e não filhos. João capítulo 1:12 diz que todos que o receberam, deu-lhes o privilégio de serem feitos filhos de Deus. João 1:12. Todos os que recebem a paternidade, recebem também a disciplina. Abba Pai, meu amigo. Eu sou teu amigo, filho, vou te disciplinar. Não quero disciplina não, quero só cantar Abba Pai. Então você não é filho. É simples o raciocínio. É muito lógico o raciocínio. É muito direto o raciocínio. Se somos filhos, nós somos disciplinados, essa é a realidade espiritual. Deus está trabalhando em nós, criando em nós musculatura, resistência, está criando em nós, irmãos, condições de serem pessoas que veem as promessas se cumprindo e não se envaidecemos com isso. A pior coisa que pode acontecer, irmão, é um crente viver um cumprimento de promessa e ele começar a se envaidecer. Ele começar a dizer: eu fiz por onde? Eu fui fiel nos meus dízimos, eu orava todo dia, eu li a Bíblia como ninguém,
Eu jejuava, eu fazia os jejuns coletivos, eu participava de tudo, eu servia muito. Então por isso que eu estou vendo promessas se cumprindo. A pior coisa que pode acontecer é a gente revelar um caráter imaturo quando as promessas se cumprem. Quando as promessas se cumprem, irmãos, a gente tem que manter um coração quebrantado, um coração dependente, um coração que olha para Jesus e diz: Senhor, Tu és a minha maior riqueza. Sem o Senhor, nada disso estaria acontecendo. Eu estou caminhando para o final. Deuteronômio 8, volta lá comigo, e versículo 17 e 18. E não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele, diga comigo, é Ele que me dá força. É Ele que dá força para adquirir riqueza. É Ele que confirma a sua aliança, que jurou aos seus pais, como se vê neste dia. É Ele. Jesus é dele, é por Ele, é para Ele todas as coisas. É Ele. Sai de cena. As promessas estão se cumprindo. Louve a Deus, celebre a Deus, mas saia de cena. O Pai que ama, o Pai que faz promessas, Ele é fiel para cumprir. Mas não se veja absorvido pela promessa. Que a promessa, ao ser cumprida, não te absorva e não te faça se perder nos caminhos de Deus. Mas quando você vê a promessa se cumprindo, que você olhe o processo da jornada no deserto e diga: graças a Deus, Ele me ajudou. A gente tem que celebrar os processos e não as vitórias. A gente tem que olhar para as conquistas e dizer: uau, que bênção, mas olha o que Deus fez até chegar aqui. Olha cada inimigo que eu enfrentei. Olha cada desafio que eu tive que lidar. Olha o quanto que eu sou diferente. A gente cantou aqui. O teu olhar nos transforma, a tua presença nos transforma. Nós não somos mais os mesmos. Na trajetória até o cumprimento da promessa, nós estamos sendo aperfeiçoados. Então, se abra para viver essa realidade. Se abra para ver promessas de Deus se cumprindo. E eu digo mais, não uma promessa e não algumas promessas, mas Deus tem o prazer de cumprir muitas promessas na vida do povo dele. Mas não idolatre esse negócio. Não idolatre esse negócio. Não idolatre o dinheiro que você recebeu, o emprego que você conseguiu, a cura que Deus liberou. Não idolatre o casamento que Deus providenciou. Não idolatre a sua nova casa, o seu novo carro, a sua nova graduação. Não idolatre essas coisas. Olha para aquele que é tudo e diga: Senhor, foi o Senhor, foi a tua graça, foi o teu poder. Eu termino lendo Mateus 19, por favor, se coloque de pé, e verso 22. O ministério de louvor pode se posicionar. Mateus 19, 22 conta a história do jovem rico. Eu vou poupar aqui um pouquinho a história e quero focar com você no verso 22. Quando Jesus disse ao jovem rico: vai, vende tudo que tens, depois divide com os pobres e depois vem e me segue. Sabe o que Jesus estava dizendo para o jovem rico? Rapaz, a maior riqueza que você pode ter não é o quanto que você acumula no banco. Rapaz, a maior riqueza que você pode ter é a minha presença.
vem comigo e me segue, que você vai ter a maior riqueza, o maior patrimônio, a maior fortuna que um homem pode acumular. Era isso que Jesus quis dizer para o jovem rico. Mas o jovem, quando ouviu isso, ele disse: não. O texto diz que Jesus convida ele para viver uma grande promessa e ele recua, triste. Olha o que diz: o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se de que maneira, gente? Triste. Sabe por quê? Porque o patrimônio dele possuía ele. O patrimônio do jovem era o verdadeiro senhor dele. A riqueza que ele tinha era o senhor dele. Por isso ele não pôde abrir mão. E Jesus já tinha dito: vocês não podem servir a dois senhores, ou há de agradar um e desagradar o outro. Sabe, irmãos, a minha oração nessa manhã é para que todas as promessas que Deus tem sobre a tua vida, elas se cumpram. Mas eu também oro para que quando as promessas se cumprirem, essas promessas não possuam você. Que você olhe para a promessa e olhe para a sua maior riqueza, que é Jesus, e diga: Senhor, eu estou disposto a te entregar tudo, se necessário for, para não perder o Senhor. Foi isso que Abraão fez. A promessa do Abraão se chamava Isaac. E quando ele gerou um nível de apego à promessa maior do que apego ao Senhor que fez a promessa, Deus disse para ele: você vai ter que sacrificar Isaac. E quando ele leva Isaac no Monte Moriá, a palavra de Deus diz que Abraão estava pronto para dar o golpe fatal no menino. O anjo do Senhor brada e diz: Abraão, não faça isso. Parafraseando o que o anjo disse: Abraão, pode parar, Deus já viu que ele é a sua riqueza e não a promessa. Irmãos, promessas se cumprem quando elas não ocupam primeiro lugar no nosso coração. Promessas se cumprem quando Jesus continua sendo a riqueza maior para nós. Querido Deus e Pai, obrigado por essa manhã. Nós te agradecemos por cada promessa que o Senhor tem cumprido em nossas vidas. Te agradecemos porque podemos ver pelos olhos da fé que algumas promessas já estão chegando, Senhor. Algumas promessas já estão a caminho. E como diz a tua palavra, as tuas bênçãos nos seguirão e nos alcançarão. E eu quero concordar nesta manhã que este é o povo da aliança, este é o povo da promessa, estes são os filhos do Senhor, que estão debaixo de disciplina, estão debaixo da tua voz, da tua orientação. Este é o povo que, quando ouve a voz do Senhor, não endurece o seu coração. Por isso eu te peço, Senhor, cumpre as tuas promessas, cumpre a tua palavra, cumpre o que o Senhor disse que faria a cada um deles, e cumpre, Senhor, a maior de todas as promessas, que é a vida eterna, que é te conhecer e prosseguir em te conhecer, que é ter o Senhor em nós, a nossa maior riqueza. O Senhor é tudo para nós, Pai. Por isso, em nome de Jesus, desperta essa consciência, que como parte do avivamento, essa consciência de que o Senhor é a maior riqueza, aumente nos nossos dias. Nós oramos por cada família aqui representada, nós oramos por cada pessoa, cada projeto de vida aqui representado, e pedimos, Senhor, cumpre as promessas, mas por favor, que os nossos olhos estejam em Ti, que os nossos olhos estejam apegados a Ti, que o nosso amor esteja no Senhor e não nas coisas, que o nosso amor esteja na Tua presença e não nas promessas. É esse o nosso desejo, essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor nessa manhã. Pai, nós te agradecemos,
Querido, se você pode levantar suas mãos e agradecer ao Senhor, se você pode levantar suas mãos e soltar palavras de gratidão a Jesus, faça isso. Faça isso.